importante sempre pensar que a sua coreografia vai ter um início, um meio e um fim. Mesmo que você não esteja tratando de uma história, contando uma história com uma narrativa linear, por exemplo, a sua obra coreográfica, de todo jeito, ela vai ter um início, meio e um fim naquele momento, naquela apresentação, para aquele público. Então, no início ou a introdução da sua coreografia, como é que você vai começar a apresentar a sua ideia para o público, de forma que você gere uma expectativa ou um suspense para que o público tenha vontade de assistir mais, de saber o que é que vem a seguir, né? Então é um início, você não precisa colocar todo mundo de uma vez no palco, não precisa jogar a sua ideia de uma vez, né? Você tem esse processo, essa história toda para contar. Então é importante pensar nesse início, como é que isso vai se dar para depois a sua coreografia poder crescer. A gente pode pensar nessa coreografia ou nessa cena, né, através de uma linha ou de um gráfico que vai sendo construído de acordo com as nuances que você propõe durante essa coreografia. Então eu fiz o meu início, apresentei o início da minha ideia. No meio do meu trabalho é onde eu vou apresentar a parte principal da minha proposta, é onde isso vai se desenvolver, onde isso deve crescer normalmente, né? Então eu iniciei e aí eu vou tentar fazer essa coreografia crescer. Se eu estiver trabalhando dentro de uma música, eu vou usar as nuances dessa música também. Seja com mudanças nos desenhos coreográficos, seja com a entrada de pessoas no palco, ou seja ainda com a variação nas dinâmicas dos movimentos que estão sendo apresentados. De alguma forma eu tenho que fazer com que esse meu gráfico, com que essa minha cena se altere, né? Com que eu tenha essa mudança de dinâmica, que é aquilo que vai prender o espectador, vai prender a atenção da minha plateia e vai me ajudar a apresentar a minha proposta. Então eu vou trabalhar essas variações de dinâmica, seja dentro de uma música ou não, variações de desenhos espaciais. Vou continuar contando a minha história, sempre pensando, né, voltando na sua proposta, não pode deixar ela se perder no meio do caminho, e vou caminhar para o final, para a parte final da coreografia, que é onde eu vou ou fechar uma ideia, ou eu vou deixar a sensação para o público de algo a mais, ou vou deixar alguma coisa para ele pensar, né, o que pode ser feito a respeito de um problema que você colocou em cena, por exemplo. Eu posso deixar o público sair incomodado com alguma questão ou aliviado de assistir alguma coisa. Então a gente vai pensar nesse fechamento. Como é que eu quero que o público saia da minha apresentação? Eu vou fechar a minha ideia, né, que veio lá do início, meio e o fim. Vou fechar essa ideia. Vou deixar essa sensação de algo a mais, de pensar a respeito. Tá? A gente tem uma estrutura, por exemplo, de coreografia, que é o ABA, que a gente chama, onde, por exemplo, a estrutura A, eu tenho lá algumas sequências de movimento, uma determinada configuração no espaço. O tema B é onde eu cresço, onde eu modifico, onde eu falo outras coisas, de outras formas. Construí o B e no final eu volto para o A. Ou pode ser a mesma configuração espacial do início, ou pode ser a mesma sequência do início, feita numa outra velocidade, ou na mesma velocidade, ou em lugares diferentes dentro do palco, pensando no espaço, tá? Essa é uma estrutura, por exemplo, que a gente pode utilizar. A, B, muda, A, volto para o A e finalizo. Ou você pode pensar na sua linha, no seu gráfico, iniciando aqui embaixo e crescendo, variações, fica algo mais rápido e termina lá em cima a sua coreografia também, com uma pausa de repente, com um fechamento inesperado, e aí você termina também, você pode terminar o seu gráfico lá em cima. Vai ser uma outra sensação que você vai apresentar para a plateia. Então são algumas opções aí para a gente pensar dentro dessa estrutura de início, meio e fim, daquilo que a gente está colocando, daquilo que a gente está apresentando.